Olá, queridos e queridas. Eu sou a professora Estela Rocha. Eu coordeno os cursos da área de educação aqui, da área digital aqui da Gran Faculdade. E hoje eu tenho aqui duas queridas que eu quero falar com vocês. E o nosso tema de hoje é monitoria. Exatamente. Você sabe o que é monitoria? O que é o estudante que já estudou determinada disciplina e ele se candidata a apoiar estudantes daquela disciplina na qual ele foi aprovado para ajudar esse estudante que tem alguma dúvida, que precisa ali de ajuda na trajetória dele acadêmica. E aqui a gente vai falar com três pessoas queridas. O professor Sérgio Rafael, que pode vir para minha tela, a estudante Graziela e a estudante Heloísa, que são monitoras da disciplina de História da Educação e da Educação Brasileira aqui da Gran Faculdade. Sejam bem-vindos para minha bancada. Tudo bom com vocês? Tudo bem. Boa tarde, tudo bem? Sim, é um prazer. Tudo jóia. Isso, é bom todo mundo junto, igual sala de aula. Bom, bem isso. Sérgio, eu vou começar com você, Sérgio. Sérgio aqui é o professor da disciplina, o professor responsável da disciplina de História da Educação e Educação Brasileira. Sérgio, conta um pouquinho o que é essa disciplina e quais os desafios, que pode ter essa disciplina para que a gente tenha duas monitoras para ajudar outros alunos. Boa tarde à comunidade acadêmica da Faculdade Gran, a querida coordenadora, professora Estela, as nossas alunas aqui, Graziela e Heloísa. Em primeiro lugar, foi uma satisfação e uma surpresa participar dessa monitoria. A disciplina de História da Educação Brasileira, ela é importante, nos currículos do curso de Pedagogia e das licenciaturas, porque ela traz para a gente exatamente quais são as circunstâncias que variam no tempo, o passar do tempo, a história da educação aconteceram várias mudanças e circunstâncias mudam de acordo com o contexto histórico e social do país, de cada região do país, de cada estado e de cada cidade. Então, nessa disciplina de História da Educação Brasileira, nós realizamos 3 trabalhos, mapa mental, e nós gravamos 2 vídeos, um vídeo que tratou do tema de cidadania, e democracia, importante para esse momento que a gente vive não só no Brasil, mas aqui naquilo que a gente chama de Ocidente, e um vídeo que tratou exatamente da história da educação local de uma cidade maravilhosa, de Natal. E aí, antes de passar a palavra para as meninas, mais uma vez, a gente dá os parabéns para elas pelo empenho, pelo engajamento, pela seriedade, comprometimento delas na produção desses materiais. Foi uma enorme satisfação trabalhar com vocês, tá? E aí agora eu não sei quem começa, professora Estela, mas eu passo a palavra para elas, que com certeza elas vão brilhar nesse momento. Bom, eu tenho certeza que elas vão brilhar, porque assim, o nosso tema a fala é das monitoras, porque elas é que vão falar. A gente está aqui só fazendo meio de campo, Sérgio? E aí, meninas, vocês decidem, vamos fazer por ordem alfabética, que aí não tem problema. Grazi fala primeiro, Heloísa fala depois, tá tudo certo. Grazi, por que você decidiu se inscrever para a monitoria de História? O que essa disciplina te chamou a atenção? A mesma pergunta vale para a Heloísa, que responde na sequência. Então, a monitoria, ela brilhou meus olhos por justamente me aproximar dessa perspectiva da docência, Quem sabe eu tenho um plano, sim, futuro de me tornar professora universitária, para além de pedagoga. Então, assim, para mim está sendo uma porta de entrada. E a experiência não foi nada como eu imaginei. Eu acho que conseguiu superar, com certeza, as minhas expectativas. Ao mesmo tempo que me desafiou, fez com que eu abrisse os olhos para muitas coisas. E acho que deu uma enguinada, Eu não imaginava que seria nessa proporção. Me senti muito abraçada, muito acolhida. E eu acho que a palavra é direcionamento. Teve muito do professor. Então, assim, isso é muito impactante.
Eu já tinha tido a oportunidade de ter feito uma monitoria na minha outra graduação, essa é a segunda, era uma graduação presencial, e eu posso dizer que eu não me senti dessa forma. Acho que a online eu tinha um pensamento de que seria uma coisa mais distante, né? Mas eu acho que, falando por mim, né, o meu sentimento, eu senti que abraçou, né? Eu não vi esse distanciamento. Eu senti que realmente o professor estava ali caminhando junto comigo. Ai, que relato quentinho da Grazi. E você, Heloísa? Conta um pouco pra gente aí, como foi, por que você escolheu fazer a monitoria dessa disciplina? E qual foi a sua experiência? Bom, referente à monitoria, eu decidi fazer porque eu sempre gostei muito de história. Então eu disse assim, fazer algo relacionado à história da educação, que tem tudo a ver com a pedagogia, é uma disciplina e tudo do curso, eu resolvi fazer para tentar aprender mais do que aqueles assuntos que a gente já tem das aulas que são dadas, dos PDFs. Então eu resolvi entrar na monitoria por isso. Outra questão foi a questão de melhorar um pouco essa questão da oratória, aprender assuntos mais específicos, como foi estudar sobre a história da educação aqui do Rio Grande do Norte, que era algo que eu não conhecia. Gostei também da criação do grupo que foi feito da monitoria com o professor, com a Estela. Justamente, eu acredito que o que a Grazi falou, essa questão da interação foi importantíssimo, tanto para a gente aprender, querendo ou não, como para a gente também melhorar. Porque, como é algo novo, a gente não tem o hábito de gravar vídeos e tudo, como é algo novo, então, querendo ou não, a gente precisava ter um auxílio de um professor, de um educador, de alguém que estivesse ali realmente vendo como é que a gente estava desempenhando esse trabalho. Então, assim, foi uma monitoria excelente. Assim, eu não tenho... muito pelo contrário, eu incentivo os outros colegas a participarem, porque foi algo de grande valia para mim. O que eu aprendi nessa monitoria, eu tenho certeza que eu jamais vou esquecer. E é isso, eu amei. Nossa, que outro relato quentinho da Heloísa. E aí eu queria fazer uma pergunta, Sérgio, que eu acho que é bastante importante, que num determinado momento você percebeu que ambas as estudantes são da mesma localidade. E aí você direcionou, né, a pesquisa delas lá para o Rio Grande do Norte. E como foi se organizar para esse novo desafio? Porque elas falaram, você deu todo o suporte teórico, né, trazendo pesquisas, autores para elas. Então conta um pouquinho para a gente sobre isso. Porque no campo da história da educação brasileira, né, já tem um debate muito consolidado sobre a importância, né, de nós conseguirmos tratar das histórias, que são muitas, né, desse país que é do tamanho de um continente, né? Então, na história da educação brasileira tem muito material, principalmente da região sudeste, principalmente das cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. Mas a gente sabe muito bem que a história do Brasil começa na região nordeste, né? A gente não trabalha mais com essa ideia de descobrimento, mas a chegada dos europeus a esse território, ao continente americano e ao território que hoje a gente conhece como Brasil, ela aconteceu pela região Nordeste, e essa região ela tem uma história muito bonita e importante para a gente conhecer, né? E nesse caso, foi uma excelente coincidência, porque tanto Heloísa como Graziella, elas residem na mesma cidade. Então, aí, a partir desse referencial teórico, desse debate que tem no campo da história da educação brasileira, né, nós tivemos a ideia, você participou também, Estela, da gente, de alguma forma, tratar, né, de uma história local que tratasse da educação ou da história de uma professora, e no caso foi da história de uma escola da cidade de Natal, né? E foi isso que elas fizeram, e é isso, né? A gente precisa resgatar essas histórias, porque elas também fazem parte
elas agregam muito ao campo teórico da história da educação brasileira, né? Porque a gente vai percebendo quais são as nuances, qual é a complexidade, quais foram as iniciativas para formar professores nesse país. Legal na tua fala, Sérgio, porque quando a gente foi fazendo um direcionamento com as meninas, eu ali te apoiando, e aí essa é uma fala que vai para a Grazi e para a Heloísa na sequência, que foi o desafio de fazer a produção de um vídeo, né? Então, elas fizeram o primeiro vídeo, depois fizeram o segundo. Mas eu gostaria de falar muito mais ali do primeiro, meninas, porque vocês precisaram ir a campo para fazer uma pesquisa. E aí, já adiantando, eu lembro que na nossa última reunião com elas, Sérgio, a gente falou assim, mas elas apresentaram produtos completamente diferentes e que se apoiam, né? Enquanto a Grazi fazia ali um vídeo com vários recursos tecnológicos muito legais, a Heloísa, ela contava uma história da história. E aí, assim, não tem uma forma certa de fazer essa apresentação. Muito pelo contrário, as duas formas se completavam. E aí eu queria falar um pouquinho com vocês sobre isso. Como foi fazer esse tipo de pesquisa, né? Como foi chegar naquele produto final que foi a apresentação do vídeo? Que eu acho que ali está o desafio, né? Se colocar na frente de uma câmera e falar para outros colegas. Então, como é que foi para você, Grazi? Conta um pouquinho aí. Nossa, foi bem, bem difícil. Porque, assim, a autocobrança, ela chega muito para mim. Então, assim, na minha visão, tudo que eu fazia não estava bom. E eu agradeço até, coloco aqui nos meus agradecimentos a Heloísa, porque, assim, era eu fazendo, mulher, pelo amor de Deus, não tá dando certo, não tá fluindo. A gente tem a questão da correlação com o conteúdo, né, com os textos que o professor passou, as orientações até que a senhora passou, né, Estela? Mas, assim, na hora de chegar junto ali, você de frente com a câmera, minha nossa. Olha, eu tinha que regravar várias e várias vezes, e vinha corte daqui, vinha corte dali. Então, assim, eu acho que foi desafiador, foi difícil, mas fez com que eu visualizasse uma habilidade que até então eu achei que eu não tinha, né? Eu sou bem tímida, então, assim, qualquer tipo de interação por vídeo demanda um pouco mais de mim, né? Mas mais um ponto aí para monitoria nesse sentido, e eu acho que vale muito a pena, né, para os colegas aí realmente que quiserem experimentar novas experiências, novas vivências dentro do campo, né, da nossa graduação, é riquíssimo. E eu super indico. E você, Heloísa? Bom, a questão da autocrítica, como o Grazi diz, realmente ela existe. Então, assim, muitas vezes eu tive de fazer meu vídeo e mandar para a Grazi e dizer assim, Grazi, eu acho que eu falei demais. Porque, pelo que eu vejo, eu sou a educadora que gosta de falar, gosta de conversar. Então, eu não consigo ser sucinta. Então, eu sempre mandava, Grazi, mulher, eu acho que eu falei demais. Ela disse, não, mulher, você falou tudo o que você achou importante. Você explicou do seu jeito e tudo que você achou importante. Então, assim, essa parte da gravação realmente é um desafio, porque a gente precisa estudar o assunto, precisa estar segura para passar as informações corretamente. Então, realmente, essa questão da autocrítica existe, mas é uma forma de desenvolver. Tanto que eu não quero parar apenas nessa monitoria, eu quero fazer outras, que eu vi que ajudou nesse aspecto da oratória e tudo, entendeu? Mas foi perfeito, eu gostei muito de tudo com relação à monitoria, eu gostei demais. De todo o incentivo, de todo o apoio, de toda a ajuda. Meninas, o que vocês aprenderam sobre a cidade de vocês que vocês não conheciam? O que essa monitoria ajudou vocês a conhecerem na cidade de vocês? E aí, Grazi? Eu acho que, assim, mais com relação ao Ateneu, né, a escola que eu produzi o vídeo, e assim, eu estudei nessa escola, eu fiz meu ensino médio, mas vou ser bem honesta, teve coisas assim que eu aprendi sobre a escola, né, grandes nomes
da nossa cultura, que fizeram parte, inclusive, né, até ex-presidente, que, assim, eu não tinha noção, né? Eu disse, como assim, gente? Eu estudei aqui nessa escola, tive essa vivência, andei por esse chão, né? Sentei aqui nessas carteiras, mas eu não tinha contato com a riqueza, né, desse ambiente. Então, eu acho que foi muito importante. Até mesmo fazendo as pesquisas, né, achei um dos movimentos que tinha com relação à escola, em busca de mais melhorias, atingindo também, né, contando com o apoio de alunos mais antigos, eu estava lá no meio desse movimento, tinha uma foto minha e eu nem sabia que eu estava lá na internet. E olha aí, para você ver. Só quem vê o vídeo que vai encontrar a fotinho dela lá, porque ela conseguiu fazer um esquema lá bem bonito, né, Heloísa? E você, Luísa, o que você aprendeu sobre a sua cidade? O que eu aprendi? Aqui em Natal tem um bairro chamado Ribeira. E eu sempre, lá tem muitas casas antigas, casarões antigos, e eu sempre passava por lá, mas não conhecia a história. Então, quando eu fui fazer o primeiro vídeo, que foi sobre um educador aqui do Rio Grande do Norte, Severino, o nome dele, eu vi que lá, em uma das ruas, era onde funcionava um colégio Pedro II, ou seja, que aqui em Natal tinha um colégio com esse nome, Pedro II, igual do Rio de Janeiro. E depois, por causa desse colégio do Rio de Janeiro, o educador aqui do Rio Grande do Norte precisou alterar o nome da escola, do colégio. Então, assim, foi uma curiosidade que eu nem sabia que aqui tinha tido um colégio com esse nome, o mesmo nome do Rio de Janeiro. Então, foi esse ponto interessante. Sérgio, na sua fala final aqui, a gente está indo para a fala final, que o nosso tempo acabou. Qual foi o seu aprendizado com essas duas meninas lindas e potentes aqui na monitoria de história com você? Bom, a gente sempre aprende, né, nesse lugar de educador, de docente. Assim, é só ressaltar, né, a coragem, acima de tudo, o comprometimento delas. Em nenhum momento elas titubearam, demonstraram muita garra e, acima de tudo, muita seriedade, né, para fazer os vídeos, sempre tirando as dúvidas. Então, parabéns. E eu desejo para vocês muito sucesso, não só na monitoria, né, mas na trajetória acadêmica de vocês, tá? Grazi, qual é a sua fala final para outros estudantes fazerem monitoria? Pessoal, realizem, se coloquem mesmo à disposição, porque eu acredito que tem muito disso, sabe, no nosso processo de aprendizagem. Acho que a palavra é disponibilidade. Eu não sei, mas se eu me colocar à disposição, é uma habilidade que eu posso aperfeiçoar ou até mesmo adquirir, né, com relação a essas interações online, que, nossa, para mim, me desmontava toda. E hoje eu vejo que, se eu falar que é totalmente fácil, eu vou estar mentindo, mas eu acredito que abriu um caminho de possibilidades para mim, né? Eu acho que nessa era tão tecnológica, a gente precisa, né, expandir um pouco. Então, assim, vocês não vão se arrepender, né? Se coloquem à disposição para esses novos conhecimentos. E você, Heloísa, qual é a fala final para outros monitores? O que eu oriento as pessoas, aos colegas, que eu sempre converso no grupo, é que eles realmente participem, pois é importante tanto para aprimorar a questão do conhecimento, como também para ter essa interação com o professor. Porque muitas vezes eles podem se sentir sozinhos pelo fato de estar fazendo uma graduação online, sendo que isso não pode existir. A gente tem os fóruns, a gente tem a monitoria, que a gente pode sim ter esse contato com o professor e aprender mais sobre a disciplina, aprender mais sobre a oratória, sobre o desenvolvimento, sobre como estudar melhor também. Então, o meu incentivo é que todos façam, todos participem, pois é muito importante, não apenas para o currículo, mas para o desenvolvimento também acadêmico. Queridos e queridas, eu agradeço a participação de vocês. Espero vê-las aqui num outro bate-papo, na monitoria de outra disciplina. Deixo um abraço para todos e todas. E vamos ficando por aqui. E até um próximo bate-encontro aqui, todos os dias comigo. Beijos e abraços em todos. Tchau, tchau.